Hoje, dia 25/12/2022, dia em que parte da humanidade, entre aspas, celebra, entre aspas, o dia do nascimento de Jesus. Nós vamos ministrar hoje sobre a ressurreição de Jesus. O texto da nossa meditação se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 20. E eu quero convidar você a se colocar em pé para lermos estes versículos. João 20, do verso 19 até o verso 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Vamos orar? Papai, é a Tua palavra. Nós abrimos, Senhor Deus, o nosso coração para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, lance a semente, a boa semente, e que ache nos nossos corações terreno fértil, terra boa, para que venha produzir frutos e frutos em abundância. Obrigado, Senhor Deus, pela possibilidade, nesta manhã, de nos reunirmos em nome de Jesus, para louvar, para orar e para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos caminhando este ano na pregação dos evangelhos. Temos olhado para o Senhor Jesus, para a vida do Senhor Jesus, para os ensinamentos do Senhor Jesus, para os sinais, para as maravilhas que Cristo Jesus fez e temos aprendido com um mestre. Hoje nós vamos ver a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos. Dos 10 estavam reunidos, dos 12 estavam reunidos 10. Um havia traído, um havia se matado, não é? E o outro não estava nesse momento ali entre os discípulos. E nós vamos ver aqui o que Jesus fez e o que Jesus falou. São coisas preciosas. Nós vamos ressaltar 3 presentes dados por Jesus aqui nesse texto. Quando Jesus estava predizendo a sua morte de cruz, e antes dele subir ao madeiro, ele deu-nos, como igreja, uma tarefa. E aqui ele vai, de uma maneira muito bonita, maravilhosa, ele vai intensificar algo que nós precisamos priorizar em nossas vidas. No verso 19, nós vamos ressaltar 3 coisas. Então, ao cair da tarde, ou seja, quando estava chegando a noite, primeiro dia da semana, num domingo,
Cristo Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e agora no domingo, depois de algumas mulheres irem até o sepulcro e não encontrarem nada, após Cristo Jesus se manifestar a uma delas, após 2 dos seus discípulos correrem até aquele lugar e só acharem os lençóis, os lenços que estavam ali envoltos no corpo de Jesus, Jesus não estava mais ali. Jesus, então, ele nesse primeiro dia, nesse domingo, ele tem um encontro com os discípulos. E nós precisamos entender que não foi um simples encontro. A primeira coisa que vamos ressaltar aqui é que as portas estavam trancadas. Os discípulos estavam reunidos numa casa e trancaram as portas. E aqui eu quero já fazer uma aplicação. Olhando um pouquinho para o ano de 2022, nós percebemos que muitas pessoas e muitas situações, inclusive nós vivemos dias e situações de portas trancadas. Parece que nada vai funcionar. Parece que há um espaço no meio da história em que precisamos nos fechar, de tal maneira que a angústia, muitas vezes até o desespero, está batendo a nossa porta, a porta da nossa vida, a porta da nossa casa, a porta da nossa família, a porta do nosso trabalho, a porta dos nossos sustentos, a porta da igreja. E a gente se vê, entre aspas, na segurança e no conforto de termos estas portas trancadas onde ninguém pode adentrar. Então, a primeira coisa que eu quero realçar: há alguma tranca que você tem colocado no seu coração? Muitas vezes experiências negativas, tristes, amargas, relacionamentos que geraram feridas, faz com que muitas pessoas tranquem as portas do coração, não permitindo mais serem tocadas por ninguém. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo. A segunda coisa que eu ressalto aqui, os discípulos estavam com medo dos judeus. Cristo Jesus, um mestre deles, havia sido preso, surrado, julgado, condenado, crucificado e morreu. Certamente eles tinham um pensamento: o próximo agora seremos nós. Os próximos serão os discípulos, os seguidores. Eles estavam com medo. Eu pergunto para vocês, é justificável esse medo ou não? É justificável. A situação, a circunstância, justificavam o medo que eles estavam sentindo. Queridos, nesta caminhar nos nossos dias, não tem como a gente mentir ou nos enganar ou tentar nos enganar, dizendo que existem situações que a gente não fica afligido. Aquilo que nós vamos fazer com medo, com aflição, vai mostrar se verdadeiramente cremos em Deus ou não. Mas o medo vem. O medo, a angústia vem. O transtorno vem. E muitas vezes beira ao desespero. O que vai ser? O que vai acontecer? Como nós vamos sair dessa situação? E somos tomados por esse medo. E os discípulos de Jesus, que caminhavam com Jesus, que ouviram da boca de Jesus promessas e mais promessas, que davam todo o suporte deles viverem uma vida junto ao Pai, eles estavam com medo. E a gente passa por momentos de medo. Então, a segunda coisa, eles estavam com medo. E a terceira coisa que eu ressalto aqui é: veio Jesus, pôs-se no meio. Eles estavam reunidos ali naquela casa e Jesus se coloca no meio deles.
primeiro lugar, na cabeça deles, Jesus morreu. As mulheres que viram, que receberam a notícia dos anjos, elas comunicaram e a Bíblia mostra que nenhum deles acreditou. Por quê? Porque a gente tem na nossa cabeça humana que a morte é o fim. Que para tudo se dá jeito, mas para a morte não. Então Jesus morreu, acabou. Acabou todo aquele sonho, aquela expectativa de Jesus se tornar o rei. O tempo, 3 anos e meio, que eles passaram ali diariamente com Jesus, vendo tudo aquilo que Jesus fazia, acabou. Agora, num sentimento de orfandade ali, e agora? O que nós vamos fazer? Estamos sozinhos. Mas Jesus se coloca no meio deles. Coisa tremenda. E aqui o texto vai falar que Jesus, ali na sequência, verso 20, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Jesus mostrou, olha aqui, sou eu. As minhas mãos, está vendo? Onde os cravos foram colocados, o lado onde ele foi ferido pela lança, sou eu. Não é um espírito. Agora a gente pergunta, como é que ele chegou ali se as portas estavam trancadas? Ele é Jesus. Ele é Deus. Ele vem, ele se coloca ali no meio. Aquela situação difícil, o medo, o pavor, e Jesus vem e se coloca no meio. Não há barreira, não tem limite, nada bloqueia a ação de Jesus Cristo. Você pode, como Jonas, estar dentro da barriga, do ventre, de um grande peixe na profundeza do mar. Jesus, ele tem poder de estar ali com você. O salmista disse, para onde irei? Se subo nos montes, não tem lugar onde Jesus não possa penetrar. Imagina aquele cofre, o cofre mais bem protegido do mundo, mais seguro do mundo. Jesus tem poder para penetrar. Nada bloqueia a ação de Jesus. Então, você pode hoje estar com a vida trancada, com a família, os relacionamentos trancados. Você pode estar morrendo de medo de situações, dia de amanhã, desemprego, fome, miséria, desemprego, todas essas coisas que vêm atormentar a vida do ser humano. Jesus, ele se coloca diante de você. Nada pode bloquear a ação de Jesus, nada. Pode estar numa sala de UTI, na pior condição do mundo, Jesus penetra, Jesus vai lá. Aleluia. Que coisa maravilhosa, só isso já deve gerar no nosso coração uma paz, uma alegria, uma esperança gloriosa. Não importa, o mundo está caminhando para o fim. Estamos lendo também Apocalipse nesses dias. E a gente vai vendo que a situação vai piorando, os flagelos, hoje, Apocalipse 16, as taças da ira de Deus, coisa terrível, mas nós estamos seguros porque Jesus, ele garantiu que está conosco, estaria conosco todos os dias, até a consumação, até o final de tudo. Jesus, ele é um Deus presente. Ele está aqui agora. Ele está em todos os momentos. Sabe aquele momento que você nem tem mais lágrima para chorar de tanta dor, de tanto sofrimento? Ele está ali. Ele está presente. Ele se colocou ali no meio dos discípulos. Agora nós vamos ver o que Jesus fez. Lembrem, é a primeira reunião depois da morte. Jesus ressuscita, é a primeira reunião que ele tem com os discípulos. O que ele vai falar, o que ele vai ensinar, o que ele vai prometer? Nós precisamos olhar para isso e precisamos pensar, é para mim hoje. Mas também, hoje é o último domingo deste ano, eu tenho que pensar, aquilo que Jesus vai falar, vai prometer aqui, é para o ano de 2023. Tantas incertezas, tantas inseguranças. Nós não sabemos o que vai acontecer com esse mundo a nível humano, a nível de governo do homem. Mas nós sabemos o que Jesus tem prometido
na palavra para nós. Isso é maravilhoso. Num dia em que muitos estão recebendo presentes, não por ser o aniversário, mas por, não é? Pensar que nesse dia, ele não nasceu nesse dia. Quem é o único merecedor de receber tudo e o principal que nós podemos dar a ele é a nossa própria vida, é esse que vem e nos presenteia. Qual que é o primeiro presente que ele dá? Olha como termina o verso 19. Depois de as portas trancadas, os discípulos com medo, Jesus se coloca no meio deles e qual é a primeira coisa que Jesus diz? É o primeiro presente que ele tem para mim e para você. Paz seja convosco. Amém. Paz seja convosco. E ali no verso 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Por que que ele diz duas vezes? Porque eu creio que a primeira vez o medo ainda estava perturbando, a ansiedade, quem será que é esse daí? Mas Jesus, ele veio para ministrar a paz e só ele pode dar a paz. Sabe por quê? Ele é o príncipe da paz. Ele disse que ele nos dá a paz não como o mundo dá. A paz, o contrário de paz, é conflito, é agitação, perturbação, é guerra. E é isso que a humanidade vive hoje. Mas vamos ouvir a doce voz de Jesus, dando esse presente para nós. Eu dou a paz. Dou a paz. O salmista diz assim, que em paz ele deita e logo pega no sono. Queridos, essa paz aqui não é promovida por homens, é promovida por Deus. O homem, quando ele fala de paz, nós olhamos os países, os governos, o que eles fazem para garantir uma suposta paz? Eles compram armamentos. Isso não é paz. Paz que Jesus ministra aos nossos corações, não tem como entender. Pode estar um caos, uma catástrofe ao redor, mas a gente lá no coração, a gente sente a paz de Cristo. É uma coisa tremenda. É uma coisa maravilhosa, que leva o profeta menor lá no Antigo Testamento a falar assim, pode não ter nada, a plantação não deu nada, e eu não tenho mais rebanho, não tenho mais nada, mas eu vou louvar o Senhor, porque tem essa paz no coração. Você está precisando dessa paz? Como as pessoas andam agitadas, perturbadas, as pessoas ficam buscando essas agitações. Eu fico imaginando nesta noite que, entre aspas, celebraram com uma ceia o Natal, quanta agitação, quanta falta de paz, quantas pessoas se embriagaram, quantas se drogaram, quantas se prostituíram. Não encontram a paz nessas festas. Mas o príncipe da paz promete esse presente para mim e para você. Amém. Paz sejam convosco. Você recebe essa paz hoje? Amém. Glória a Deus. É um negócio tremendo. É um negócio inexplicável. É um negócio que vem do Espírito Santo de Deus lá no mais íntimo do nosso ser. A paz. Então, o primeiro presente que Jesus ministra àqueles homens que estavam com medo foi a paz. A segunda coisa que Jesus ministra, ali no verso 21, depois de dizer da paz, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A segunda coisa, Jesus dá um propósito. Queridos, não tem como a gente viver no planeta Terra sem ter um propósito. Apesar de que muitos estão vivendo aí sem saber o porquê.
Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer e vai vivendo, vai, entre aspas, vegetando. Porque não entende, porque só Deus, em Cristo Jesus, pode mostrar o plano dele, para que caminhando no plano dele, nós tenhamos alegria no viver. Aqui então Jesus disse: assim como o Pai me enviou, o envio, o plano de Jesus, o propósito de Jesus para a minha vida, para a tua vida, é o mesmo dele. Deus, o Pai, antes da criação de todo mundo, Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Deus teve esse plano maravilhoso de enviar Jesus para que Jesus viesse aqui e morresse numa cruz pelos nossos pecados, porque Deus, Ele já sabia de antemão que nós iríamos pecar, nós iríamos contra as leis dEle, nós desobedecemos, nós nos tornamos filhos da desobediência, nós trocamos de reino, nós deixamos como homem, como ser humano, nós deixamos o reino de Deus, o reino de luz, e nós entregamos nas mãos de Satanás a nossa vida. E passamos então para o reino das trevas, mas agora em Cristo Jesus, nós somos transladados, tirados desse reino das trevas para o reino da luz. Jesus nos ensina algo tremendo sobre as trevas. Quando ele estava indo para Jerusalém, conhecedor de que ali iriam aprisioná-lo e matá-lo, os discípulos, não vamos para lá, lá estão querendo matar o Senhor. Ele disse assim: de dia tem luz, de noite tem trevas. Você pode perceber que tudo, a maior parte das coisas ruins, acontece na calada da noite. Você já percebeu que um resfriado, quando você vai dormir, piora? Uma tosse, então, nem se fala. O que fizeram nessa noite? Buscaram festas? Essa fantasiosa alegria que não encontram. Nós somos do reino da luz. Eu fico assim impressionado, eu gosto muito de ver os clipes musicais das bandas gospel. É tudo no escuro. A Bíblia afirma categoricamente que Deus é luz. E eles estão escolhendo as trevas, a escuridão. Queridos, Jesus, Ele dá aqui o plano de Deus para a minha vida, para a tua vida. Como Deus enviou Jesus, Jesus está nos enviando. Esse é o propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida. Por que eu estou aqui no planeta Terra? Para fazer, para andar, para falar, para pregar, para curar, para fazer tudo aquilo que Jesus fez. Porque de igual modo como Ele foi enviado, Ele me enviou. Normalmente a gente cita, não é errado, não é? A igreja enviadora, a igreja está enviando, amém, mas a igreja é só o corpo de Jesus, a cabeça é Jesus. O comando é de Jesus, é Ele quem nos envia. Nós não estamos aqui no planeta Terra jogado, não é? Está aí, um filósofo disse, Deus criou o mundo, deu corda no mundo e falou, se vira. Esse é um pensamento de quem não conhece nada do plano de Deus. Eu posso olhar para Jesus hoje e posso falar, Jesus, eu recebo a tua paz, a paz que o Senhor está dando para mim. Eu posso olhar para Jesus hoje e dizer, Jesus, eu quero, eu creio, eu me disponho, assim como o Pai te enviou, eu estou sendo enviado pelo Senhor. Coisa fantástica. Nós não estamos perdidos aqui nesse mundo. Nós somos enviados pelo próprio Senhor Jesus. Então essa é a segunda palavra de Jesus para os discípulos. Você é discípulo de Jesus? Amém. Essa palavra é para você também. Então a paz seja convosco e o envio. Assim como Deus Pai enviou Jesus, Jesus te envia, Jesus me envia. E a terceira coisa que nós vemos aqui, o terceiro presente de Jesus é o poder. Então, paz, propósito
e agora poder. Verso 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E não tem como nós não pensarmos em Atos aqui, capítulo 1, verso 8, quando Jesus agora está para ser assunto elevado aos céus, ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Será que nós entendemos isso? Queridos, a Terra, o planeta Terra é um campo de batalha. Será que Deus iria nos enviar aqui sem nos dar o poder para vencer o inimigo? Será que Deus enviou Jesus dando-lhe, capacitando, a palavra catartismos, preparando, equipando Jesus Cristo? E Jesus venceu, Jesus não foi derrotado em nenhuma batalha. Será que agora Jesus iria enviar-nos sem esse poder? Para irmos lá na frente, na linha do fronte, tete a tete com o exército de Satanás, sem nenhum poder, para sermos almejados? Não. Olha o que Jesus disse, recebei o Espírito Santo. Recebei o poder, o dunamis, e também a exousia, a autoridade. Queridos, esse poder não é meu, não é seu, é do Espírito Santo. É o poder para fazer sinais, prodígios e maravilhas. É o poder para ministrar cura, milagres. É o poder para ressuscitar mortos. É o poder para expulsar os demônios. Não tente fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Tudo aquilo que é feito na carne é carne e fica aqui nesse planeta. Nós precisamos do sobrenatural, nós precisamos desse poder. Eu fico imaginando os discípulos ali, em primeiro lugar morrendo de medo, não é? Depois, olhando para Jesus, eu creio que intensificando ainda mais o medo. Mas recebendo essas 3 palavras de Jesus, esses 3 presentes de Jesus, eu fico imaginando como o coração desses homens se encheram novamente de alegria, de paz. Como eu posso falar isso? É só a gente olhar ali o final do verso 20. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Você está precisando de alegria? Você está precisando ver Jesus. Porque quando a gente vê Jesus, a gente se alegra. Amém. E aqui é um poder dado por Jesus. Coisa maravilhosa. Como é que a gente vai enfrentar 2023? Recebendo a paz, recebendo o plano de Deus para as nossas vidas, para ser como Jesus, pregar o Evangelho e recebendo o poder para fazer aquilo que Jesus fez. Nós lemos e pregamos os 4 evangelhos, aonde Jesus ia, ele curava, ele manifestava os sinais, os prodígios, as maravilhas, ele fazia os milagres. Só em determinado lugar ele não pôde fazer muitos milagres, muitas curas, por causa da incredulidade. Se queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos receber essa paz, nós precisamos receber esse projeto, esse plano de vida, esse propósito de Deus, e nós precisamos do poder dele. Para encerrar, eu quero ler o verso 23. Esse verso aqui dá pano para manga para muitos teólogos. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Muitas pessoas não gostam nem de citar esse versículo. Muitos pregadores arrumam uma maneira de tentar explicar
O que Jesus está dizendo? Primeira coisa, eu tenho que entender que é Jesus que disse isso. Não é fruto da mente de um homem, nem de uma teologia. É Cristo Jesus dizendo, se você perdoar alguém, essa pessoa vai ser perdoada. Se você reter o perdão, ela vai ficar ali sem ser perdoada. Será que a gente crê nisso? Nós, evangélicos, como a gente batia de frente contra a Igreja Católica, o confessionário, onde já se viu uma pessoa, o padre ali, perdoando os pecados. Quem é ele? Só Deus pode. Isso aí os religiosos falaram para Jesus também. Eu preciso entender que se eu tenho a paz de Jesus, se eu estou andando no propósito de Deus, se eu tenho o poder, eu também, como Jesus, eu posso. E aí Deus coloca em nós uma arma tremenda. Sabe aquele parente que você vê que ele está lá, perdido no pecado, que você gostaria de ajudá-lo a sair dali, você pode, orando, ministrando uma palavra de perdão, confessando os pecados dele. É uma coisa sobrenatural. Como é que você vai explicar isso? Não tem como explicar. Ou eu creio, ou eu não creio. Senão eu tenho que pegar e tirar esse versículo da Bíblia. Não é isso que Jesus disse? Quando Jesus fala de receber a paz, eu creio que a maior parte dos cristãos não tem problema de receber. Quando eu falo do propósito de Deus, aí eu já vejo que a coisa se afunila, porque não são todos os cristãos que querem viver o plano de Deus. Eles querem um Deus para abençoar os seus próprios planos. Quando Jesus fala do poder, parece que é uma coisa específica de um grupo pentecostal que fala do poder de Deus. É para todo o que crê. Receber o Espírito Santo. Existem denominações que nem falam do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, é como se o Espírito Santo não existisse. E é Ele que habita em nós, é Ele que conduz, é Ele que faz a gente lembrar de todas as coisas. É Ele que nos convence do pecado, é o Espírito Santo. Até aí muitos podem falar, tudo bem, mas o verso 23, se de alguns perdoardes, os pecados vão ser perdoados. Será que nós entendemos esta chave que Jesus coloca em nossas mãos? O que é um ministério sacerdotal? Não é apresentar para Deus o povo? Quando o sacerdote no Antigo Testamento estava ali impondo as mãos sobre o bode, na expiação dos pecados, ele não estava se colocando numa posição de intercessor, mas levando para Deus? Parece que tudo aquilo que é a arma que Deus nos dá para vencermos a batalha, parece que é muito difícil para a gente acreditar. Eu sei por quê, porque o diabo não quer que a gente acredite. Porque quando a gente acredita naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus prometeu, naquilo que Jesus nos presenteou, o diabo sabe que são armas que vão derrotá-lo. Porque Jesus Cristo já esmagou a cabeça do diabo. Ele não pode mais nada contra nós, contra ninguém, porque Jesus já venceu. Mas como é que ele continua fazendo o que ele está fazendo? É porque nós não nos posicionamos. Deus nos dá aquele armamento, mas a gente fica meio que desconfiando. Será que é? Será que não é? Existem pregadores que colocam tudo isso que é bênção de Deus, que é capacitação de Deus, colocam em dúvida. Não, mas isso era para aquela época, era só para aqueles apóstolos, não mais para... Então quer dizer que Deus hoje, Ele nos manda para a guerra e não nos dá armamento para guerrearmos? Como é que a gente vai chegar diante dessas hostes malignas na nossa carne? Você sabe que o diabo, não é? O próprio arcanjo Miguel, quando ele foi ali
reclamar o corpo de Moisés, ele não falou assim, meu nome, eu tenho poder. Não, ele falou assim, que o Senhor te repreenda. É no nome de Jesus, é no poder do nome de Jesus, é no poder do sangue de Jesus, mas Ele nos capacitou. Ele nos dá esse poder maravilhoso para agirmos. Agora é comigo, é com você. Hoje nós estamos aqui, um grupo pequeno, Jesus está aqui no nosso meio, estamos com as janelas, porta aberta, mas mesmo que estivéssemos aqui hermeticamente lacrados, Jesus, Ele está aqui. E Ele olha para você e Ele diz, paz, seja com você. Ele diz para você assim, assim como eu fui enviado pelo Pai. Que coisa tremenda é isso. Eu envio você. Ele diz para você assim, ó, receba o Espírito Santo. Ele não disse aqui, receba agora o Espírito Santo. No final de Lucas 24, 49, ele disse, esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Ele disse assim ali, fiquem em Jerusalém até vocês receberem a promessa. Que promessa que é essa? É essa daqui, que aconteceu lá nas festas dos tabernáculos, capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo veio. Ele dá-nos esse poder, amados. Sabe, muitas vezes nós entramos no ringue da luta, desprovido dos armamentos, e o diabo tem dado surra em muitas pessoas, porque não conhecem, não recebem, não tomam posse, não creem naquilo que Jesus já fez e já nos deu. É garantia. Vocês lembram daqueles 7 que foram tentar expulsar um demônio? E chegaram e falaram assim, em nome do Deus de Paulo. O demônio falou, Paulo eu conheço, e vocês quem são? Vamos dar um passo de fé nessa manhã? E vamos falar para Jesus, eu recebo, eu tomo posse, eu recebo esta paz, eu recebo esse projeto de vida, eu recebo este poder. E aí, amados, aconteça o que acontecer, nós vamos estar seguros nas mãos do nosso Deus. E aquelas pessoas que estão amarradas por espíritos das trevas, vamos ser agentes de perdão. Vamos orar por essas pessoas, vamos ministrar o perdão de Jesus sobre a vida dessas pessoas. E aqueles que não quiserem mesmo, porque tem uns que zombam, não é? A gente tem o poder também para reter. Precisamos mais discernimento nisto? Precisamos. Mas quem vai dar o discernimento é o Espírito Santo. Quero convidar você a se colocar em pé. A gente pode olhar para esse texto e falar que estava havendo uma reunião, um grupo familiar, não é? Uma célula. Só que Jesus não estava lá inicialmente, não é? Esqueceram de Jesus. Mas Jesus foi sem ser convidado. Jesus entrou de uma maneira sobrenatural. Era corpo, ele mostrou, sou eu. Isso é o que vai acontecer depois da ressurreição comigo e com você, se estivermos vivendo isso que Jesus Cristo nos manda fazer e viver. Corpo glorificado,
a ressurreição é verdadeira. Jesus apareceu 11 vezes, né, que são relatados aqui. Pode ser que apareceu mais vezes depois de ressurreto, mas teve uma vez que ele apareceu para mais de 500 pessoas. Então não tem como, não é falar é mentira, não é? O mundo tenta desacreditar. Não, era Jesus ali, era espírito na cruz, ele não era homem. Ou Jesus não morreu, não, tiraram antes dele morrer. E tentam falar tantas coisas. Eu fico com aquilo, com o relato bíblico. Ele morreu sim, e ele ressuscitou. E vimos então hoje a primeira reunião dele com os seus discípulos. E ele ministra essas 3 coisas que nós precisamos para a nossa caminhada cristã: o poder, o propósito e a paz. Como é que está a sua vida? Está precisando de paz? Deixe Jesus, o príncipe da paz, encher teu coração de paz. Você está perdido. O contrário aqui de uma vida com propósito, o contrário é uma vida sem rumo. Está sem rumo, não é? Temos alguns aposentados aqui, inclusive eu. Tem muitos aposentados que perdem o propósito na vida. Ficam lá debaixo de uma árvore na pracinha jogando dominó. Deus quer te usar ainda para que você faça grandes coisas. Como é que está o poder? Não é? Você tem manifestado os dons do Espírito Santo? Poder de Deus. Você olha uma pessoa ali enferma, você fala assim, vou buscar um Dorflex, ou você ora em nome de Jesus para a pessoa ser curada? Nós precisamos crer. E nós precisamos receber esse poder do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. É para mim e para você. Você recebe? Amém. Vamos orar. Pai, que reunião maravilhosa, Pai. Uma reunião transformadora. Uma reunião onde os participantes inicialmente estavam tomados de medo. E depois eles foram cheios da paz. Uma reunião onde eles não sabiam o que seria o futuro dali para frente, mas que agora eles recebem o propósito. Uma reunião, Senhor Deus, onde a fraqueza é manifestada, mas recebem a promessa do poder. Aleluia. Nós estamos aqui também reunidos em Teu nome, Jesus. Nessa manhã nós recebemos a Tua paz, amém, o Teu propósito e o Teu poder. Amém. Aleluia! Não importa o que aconteça ao nosso redor, não importam as circunstâncias, nós vamos caminhar rumo à eternidade, porque o Senhor está conosco. Amém. Muito obrigado, Papai, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amados. Deus abençoe, um forte abraço, um bom domingo de muita paz, amém, em nome de Jesus. Amém.